Enquanto isso, Patrício fica aterrorizado sem saber o que realmente está acontecendo. E para piorar tudo, a Estefânia, que estava caladinha, do nada ela abre a fossa dela e diz que a enfermeira disse que a mãe dela está muito mal. E se ela morrer e ele não estiver lá com ela? O Patrício diz que isso não. A Estefânia envenena mais ainda e diz que se foi como ele pensou e a Cecília foi procurar a Malu, então ela afirma que a Cecília vai perder a vida por causa da Malu e que ela sempre disse que ela, a Malu, é uma desgraça para todos eles e deixa ainda mais o Patrício desesperado. E os abraços de hoje vai para Lisete Ramos, Sueli Antônio, Maria Rita Chaves, Fátima Silva, Regina Dias, Cristiane Elizabeth, Mercedes Nunes, Maria Graça, Aparecida dos Santos, Márcia Cristina, Marcilene Abadia e Irene Borges. Se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias. E não esquece de deixar o seu comentário ou, se preferir, deixe aí o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? E me responde uma coisa nos comentários. Você acha que a Malu deveria perdoar a Cecília sobre todos os acontecimentos que está acontecendo com ela? Sim ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. Tudo começa quando a Cecília toma coragem de ir atrás da Malu e contar toda a verdade a ela, depois de muito tempo, que ela é sua mãe. Então ela decide ir até o teatro porque sabe que encontrará ela lá ensaiando. Ao chegar lá, ela vê a Malu estudando para o seu novo papel. Então ela se aproxima da Malu e a Malu se surpreende com a presença da Cecília e ainda sem saber que ela é sua mãe. A Cecília pergunta se ela está surpresa. A Malu pergunta o que ela veio ver ali. A Cecília, muito emocionada, diz que veio até ali só para ver ela e que viu em um jornal que ela iria se apresentar em uma peça em um teatro municipal e pensou em vir só no dia da estreia, mas que depois ela se lembrou que eles tinham que ensaiar. Então ela ligou para o teatro e falaram a hora e o dia que eles iriam ensaiar, então ela veio só para ver ela. A Malu, ainda muito ferida com todos os acontecimentos que vem acontecendo com ela, pergunta se ela pode saber por que ela veio ver ela. A Cecília diz que é porque ela viveu com eles um tempo, mas a Malu interrompe e diz que é melhor que ela esqueça esse tempo. A Cecília diz que compreende que ela tem uma má recordação daquela época, mas que eles tiveram também muitos momentos agradáveis, e principalmente no começo, quando elas duas começaram a se conhecer e conversar. E também de quando ela contava as coisas da vida triste que ela levava e ela sempre procurava dar um pouco de consolo a ela e um pouco de ternura. A Malu diz que agora chega porque isso tudo já passou. A Cecília diz que ela tem razão e que infelizmente depois tudo foi muito confuso. A Malu interrompe novamente e diz que tudo pode ter sido confuso para ela, mas que ela, a Malu, não tem nada de confuso e que tudo foi muito claro para ela. E já que ela, a Cecília, consegue se lembrar, ela diz que também se lembra e pergunta se ela se recorda do dia em que ela foi expulsa de casa e quando acusaram ela de ladra. E pergunta se ela também se lembra do dia em que trataram ela pior que um animal raivoso. A Cecília, muito desesperada, diz que isso não foi ela. A Malu diz que não imagina, mas que foi o marido dela, o juiz Velarde, e também a sua filha, a Estefânia. A Cecília diz que tudo isso foi um equívoco e um mal-entendido. A Malu diz que foi muito grande esse mal-entendido e que, além de tudo, foi uma verdadeira palhaçada, porque se fosse para ser justo, eles teriam que ter desmascarado e expulsado a filha dela, a Estefânia. Mas que ela, a Cecília, não tomou partido de nada e deixou que
todos eles acusassem ela, mesmo que ela soubesse que tudo aquilo era errado, e pergunta se ela se lembra, e diz que ela cruzou os braços e não disse uma só palavra para lhe defender, e em silêncio ela permitiu que todos eles humilhassem ela, machucassem e depois jogassem ela na rua feito um cachorro. A Cecília, em choque, pede a Malu perdão, por favor. A Malu diz que ela não tem mais nada para dizer, porque nem sequer ela agiu mal, e afinal de contas ela é mãe. E como que ela iria defender ela, porque ela já estava na casa deles de favor e só por caridade. Já Estefânia era a filha dela e mesmo assim ela esperava outra atitude dela, mas que ela entende a maneira em que ela se comportou, mas que depois de tudo aquilo ela preferiu não ter que voltar a ver ela, a Cecília, nunca mais. E deixa a Cecília totalmente acabada. E depois a Cecília pede para ela não falar assim. A Malu pergunta o que ela queria que ela dissesse. Ou ela pensou que é porque viu ela no jornal e achou que por ela ser uma grande artista, ela, a Cecília, iria vir ali do nada e seria recebida com um grande sorriso de orelha a orelha? A Cecília diz que não, mas a Malu não se cala e diz que então ela veio ali pedir um autógrafo, então que pegue logo seu papel e uma caneta. E depois ela olha fixamente para Cecília e diz que ela agora não é mais uma coitada. E que agora ela é uma artista e o nome dela e suas fotos aparecem direto nos jornais e que provavelmente um dia vai chegar a ser muito famosa. E pede para que ela diga isso tudo ao marido dela, o juiz Velarde, e que diga que ela hoje não precisa mais roubar pote de leites para levar para as crianças, e diga que ela não vai voltar para a casa deles para quebrar os cristais, e diga para ele que agora ela é gente, ela é alguém que vai chegar alto por ela mesma e pelo seu próprio esforço. Aquela Malu órfã, indigente, ordinária, a menina em que ele mesmo maltratou e insultou quantas vezes quis, vai chegar alto por ela mesma. A Cecília diz que ela guarda tanto rancor e que não vai poder chegar a perdoar eles. A Malu pergunta para que eles querem o perdão dela e por que isso agora interessa tanto a eles. A Cecília diz que se ela soubesse, mas a Malu interrompe mais uma vez e não deixa que a Cecília, enfim, revele que é a mãe dela. Então a Malu diz que só quer saber de onde foi que ela tirou essa ideia de vir até ali procurar ela, porque na verdade ela ainda não entendeu nada. A Cecília diz que pensou que ela ficaria feliz em ver ela. A Malu diz que ela mesmo não e sorri. A Cecília continua e diz que tem muitas coisas para dizer a ela. A Malu diz que deve ser um monte de coisas que nada interessa a ela e é melhor ela ir logo embora e deixar ela ensaiar em paz. A Cecília fica muito abalada e a Malu pergunta se ela quer que ela peça por favor. A Cecília só balança a cabeça e diz que não. Então as duas começam a chorar e a Cecília vai embora. Já a Malu fica em lágrimas e nós todos sabemos que na verdade a Malu não quer ser grossa assim com a Cecília, mas que ela estava entalada com todos aqueles acontecimentos injustos que ela já vinha passando há muito tempo. E ao sair do teatro, o amador usado pelo Satanás já interroga a Cecília e pergunta se ela já contou tudo. A Cecília, confusa, pergunta o quê? O amador diz que se ela já contou que é a mãe da Malu. A Cecília fica sem entender como ele sabe disso. O amador diz que já sabe de tudo sim. A Cecília diz que ainda não contou porque não teve coragem e que foi horrível a atitude que a Malu teve com ela. E já se deu de conta que elas duas estão separadas por um abismo muito grande. O amador, com instinto mau, toca em suas mãos e diz que a Malu está assim sem saber de toda a verdade e que ela não sabe que foi justamente ela, a mulher, em que ela abandonou quando ela ainda era recém-nascido. E alerta e diz que é melhor ela nunca dizer a Malu que ela é a mãe dela, porque a Malu vai odiar ela ainda mais. A Cecília sai ainda mais abalada, já o amador fica sorrindo e feliz com toda essa situação. A
A Cecília, muito mal e abalada por tudo que aconteceu na conversa que teve com a Malu no dia anterior, ela fica se lembrando de tudo que o Amador falou para ela. É aí onde ela diz que não se importa o que vai acontecer e que tem que dizer toda a verdade a Malu. E mesmo que ela despreze ela, dessa vez ela vai contar toda a verdade. E que vai dizer sim que é a mãe dela e que seja o que Deus quiser. Então o sinal abre e a Cecília vai ao encontro novamente da Malu e decidida a falar toda a verdade. Mas claramente a Cecília não está bem e nem ao menos consegue prestar atenção na estrada. Em algum momento ela quase bate em um pedestre e, correndo muito, ela acaba sofrendo um acidente. E imediato o Patrício, que está conversando com a Estefânia, recebe uma ligação que a esposa dele sofreu um acidente e que está muito mal no hospital. A Estefânia, dando uma de preocupada, pergunta o que aconteceu. O Patrício diz que a Cecília sofreu um acidente e que está em um hospital da Cruz Vermelha. A Estefânia diz que vai com ele até lá, então eles seguem até o hospital. Ao chegar no hospital, muito desesperado, o Patrício diz que trouxeram a esposa dele para aquele hospital depois de um acidente e diz o nome dela. A enfermeira dá uma conferida e vê que realmente a Cecília está lá e que informaram a ela que ela tem um plano de saúde muito abrangente e que se ele quiser transferir a esposa dele para uma clínica particular, ela aconselha que antes ele deixe ela ser atendida ali e depois ele pode levar ela. O Patrício diz que não está preocupado em transferir ela para nenhum lugar, porque ali ela está muito bem, porque ele confia neles, mas que quer ver ela naquele exato momento e sai feito um doido dentro do hospital. Mas o segurança diz que ele não pode ir assim, porque isso é proibido. O Patrício fica revoltado e diz que precisa ver a esposa dele para saber como ela está. A enfermeira diz que isso não é permitido entrar por várias razões. E em primeiro lugar, são as regras da instituição que ninguém entre nos quartos sem permissão. E que além disso, a paciente teve uma piora e que nesse momento ela está sendo atendida. O Patrício diz que é por isso mesmo que ele quer ver a sua esposa e eles não podem impedir que ele entre. O segurança diz que eles apenas cumprem ordens. O Patrício então grita e pede para que eles deixem ele entrar. A enfermeira pede para que ele não levante a voz, porque tudo que eles fazem lá são para o bem do próprio paciente. O Patrício diz para ela compreender que ela é a esposa dele e ela mesma acabou de falar que ela piorou e que ele tem que ver ela e pede por favor. A enfermeira diz que vai consultar o médico e se ele der permissão, ele entra, mas que ele entenda que isso é só o trabalho dela. O Patrício pede que, por favor, que ela fale com o doutor porque ele vai ficar ali esperando. Enquanto isso, o Patrício fica aterrorizado sem saber o que realmente está acontecendo. E para piorar tudo, a Estefânia, que estava caladinha, do nada ela abre a fossa dela e diz que a enfermeira disse que a mãe dela está muito mal. E se ela morrer e ele não estiver lá com ela? O Patrício diz que isso não. A Estefânia envenena mais ainda e diz que se foi como ele pensou e a Cecília foi procurar a Malu, então ela afirma que a Cecília vai perder a vida por causa da Malu e que ela sempre disse que ela, a Malu, é uma desgraça para todos eles e deixa ainda mais o Patrício desesperado. Não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque assim o YouTube vai notificar você sempre de vídeos novos todos os dias aqui nesse canal. E clica nesse vídeo que está aparecendo na tela para você aí, é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Cuidado com o Anjo. Desde já, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.